Sejam muito bem-vindos, meus caros. Eu sei que há algumas pessoas à direita que tendem a desmerecer o valor e a importância da cultura e do domínio do campo das ideias. No entanto, eu venho mostrar-vos uma prova de que a esquerda progressista não tem qualquer problema em assumir o poder das ideias, o poder da cultura, e venho mostrar-vos que em Inglaterra, neste momento, a própria arte está a ser invadida pela agenda LGBT. Vamos então ver aqui esta notícia para falarmos um bocadinho sobre o assunto e discutir um bocadinho a importância das ideias do ponto de vista político e do combate cultural que neste momento existe. Vamos então ouvir? Onde é dito, no coração da capital de Inglaterra, a arte pública abraça a agenda trans. Portanto, temos esta imagem. Eu sinceramente não faço a mais pequena ideia do que isto seja, mas a notícia eventualmente vai explicar. A obra exagera a ameaça de violência interpessoal em busca da sua própria agenda restrita. A Trafalgar Square agora inclui uma obra de arte pública dedicada à comunidade trans e não binária. Pelos próximos 18 meses, os visitantes do Marco Central de Londres serão lembrados da captura ideológica do establishment artístico britânico. Pelos vistos, meus caros, isto é uma obra de arte pública e, portanto, obra de arte tem o que se lhe diga, é no mínimo discutível, mas enfim, que foi eventualmente atribuídos subsídios a quem fez esta miséria que aqui está à nossa frente. E, portanto, para aqueles que tinham dúvidas sobre a influência da cultura e sobre a participação da esquerda mais progressista no campo da cultura, reparem que eu li há pouco tempo e gostava de me lembrar do nome, mas não me relembro, vou apenas citar aquilo que li. Existe um sociólogo polaco muito interessante que ele fala do poder da cultura nos mais pequenos detalhes. Muitas vezes nós à direita descartamos a importância da cultura, não tanto na medida de identidade, mas descartamos que tudo pode ser cultura e que as massas estão muito envolvidas na cultura. Porquê é que eu digo isto? Este sociólogo teoriza que até a forma como nós tossimos é uma questão cultural. Portanto, vocês reparem que o mais ínfimo detalhe da nossa existência, como é tossir, pode ser envolvido e pode ser influenciado pelo poder cultural. E reparem, se a cultura tem tanto poder e tem tanta participação subjacente nas nossas vidas, imaginem o poder de quem controlar a narrativa cultural do século, quem controlar a narrativa cultural da atualidade. Vocês imaginem de que forma é que isso pode influenciar o funcionamento político, as eleições, as narrativas oficiais, o establishment político, etc, etc, etc. E, portanto, este sociólogo argumenta que, efetivamente, até a forma de tossir é uma questão que pode ser considerada cultural. Portanto, se isto tudo é cultural, se há detalhes tão ínfimos da nossa existência que são culturais e nós não nos apercebemos, imaginem as principais participações culturais na nossa vida de um ponto de vista mais amplo. 1000 veces un instante é um cubo retangular feito de moldes faciais de 726 pessoas trans e não binárias. Portanto, esta coisa que vocês viram é um cubo retangular feito de moldes faciais de 726 pessoas trans e não binárias. Cada molde assemelha-se a uma máscara mortuária e a obra, como um todo, é projetada para homenagear esta senhora, uma prostituta e cantora travesti assassinada no México. O seu formato de escolha de materiais significam que o espectador tem que acreditar na palavra da artista mexicana Teresa Margolis, de 61 anos, de que os rostos são aqueles de quem ela diz que são. Originalmente as máscaras da vida, se assim se chamaram, deveriam ser dispostas ao redor do pedestal na forma de um tzobantli, acho que é assim que se pronuncia, um suporte de crânios utilizado em civilizações mesoamericanas. Portanto, isto até toma alguns contornos bizarros, não é? Agora, reparem que, quer dizer, efetivamente há pessoas que se identificam com este tipo de comunidades, sabe Deus porquê, eventualmente só pelo sentimento de pertença, que se identificam com este tipo de comunidades e que podem sofrer algum tipo de assassinatos, mas quer dizer, não é como se outras comunidades não sofressem e não é como se estivéssemos a falar de uma sociedade, no caso do ocidental, super opressora, que não permite que estas pessoas existam. Vocês reparem que a sociedade ocidental é tão aberta, tão ampla, que neste momento já não significa coisíssima nenhuma, porque se nós abrimos demasiado as portas, a nossa cultura também sai. Nós devemos, efetivamente, acolher a diferença, a singularidade, como eu dizia num comentário. Eu vi uma pessoa que fez um comentário muito interessante, amigável, atenção, foi uma crítica construtiva, uma coisa amigável, um comentário de que eu gostei particularmente, e se a pessoa estiver aí, agradeço, não me recordo do nome e peço desculpa. Mas que eu vi uma pessoa a dizer basicamente que já me viu defender formas de comunidade e de entreajuda e de outro tipo de coisas, de companheirismo, etc. No entanto, também já me viu a defender o individualismo ocidental
ocidental. Eu quero deixar claro, eu nunca defendi o individualismo ocidental, eu gostava de deixar uma diferença interessante de Ernst Junger, que fala da diferença, principalmente, que é uma coisa que eu acho interessantíssima, entre a singularidade e o indivíduo. Portanto, singulares somos todos. Nós temos famílias diferentes, temos histórias de vidas diferentes, temos meios ambientes diferentes, temos, até consoante a zona do país onde vivemos, até comida é diferente, não é? E portanto era o que eu vos dizia há bocadinho, até a tosse influencia, até a tosse é influenciada pela cultura, e portanto temos vários tipos de visões, uns são de esquerda, outros são de direita, outros gostam de uma música, outros gostam de outra, e portanto a singularidade existe, somos todos singulares, mas nenhum de nós é individual. Nenhum de nós sobrevive sem o outro, e quem acredita que pode sobreviver de uma forma não comunitária, não com entreajuda, não com companheirismo, não com trabalho de equipa, está muito enganado. E portanto, eu sempre defendi formas de singularidade, e isso nós podemos expressar essas formas de singularidade através da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, podemos comunicar as nossas diferenças através da liberdade de reunião, podemos nos juntar para fazer alguns projetos, podemos participar ativamente em comunidades, somos todos singulares, não há duas pessoas iguais, no entanto, nenhum de nós é individual, nós somos uma espécie interdependente, e quem acha que consegue sobreviver sem os outros, quem acha que é boa ideia ter, à semelhança daquela piada que fazia o J.D. Vance, 20 gatos em vez de ter uma família, quem acha que é uma pessoa demasiado boa que não precisa de ninguém, saiba que quando sai à rua para comprar pão, alguém fez o pão, alguém comprou esse pão, alguém o pôs à venda, alguém o expôs e alguém está na caixa a passar esse pão pelas máquinas para vocês o trazerem para casa. Saibam que para terem carne, alguém caçou, alguém a tratou, eventualmente alguém a conservou e alguém vos está a servir isso no talho e vão ao mesmo tempo para a caixa depois. E portanto, saibam que todas as coisas que vocês consideram como uma forma, vocês, não digo vocês especificamente, não digo ninguém em concreto, mas todas as coisas que nós consideramos como uma forma de individualidade não são na verdade formas de individualidade, porque nós dependemos dos outros sem sequer pensarmos conscientemente nisso. Somos todos singulares, mas nenhum de nós é individual. Era o raciocínio que eu tinha para partilhar. Eventualmente já estiquei aqui a corda no tempo, obviamente, como é costume, mas basicamente não há aqui muito mais a falar sobre esta notícia. O que eu queria partilhar é, vocês percebam que o campo das ideias é dominado por várias áreas. O campo das ideias é dominado pelos filmes, que muitas vezes não vos dizem explicitamente isto é um filme de esquerda, não é nada disso, mas há certo tipo de conceitos, há certo tipo de formas de utilizar as palavras, há certo tipo de histórias que são contadas em que há um lado mau e há o outro lado bom, em que nós percebemos logo qual é que é o lado mau e qual é que é o lado que nós devemos odiar e qual é o lado que devemos gostar. Nas músicas, nas revistas, nos telejornais, nas ruas, e portanto a cultura influencia cada detalhe da nossa existência, e para qualquer pessoa que desvalorize o poder da cultura e que desvalorize o poder de vencer no campo das ideias, eu acredito pessoalmente que qualquer pessoa que se queira envolver politicamente e desvalorize o campo da cultura e o campo do domínio cultural e eventualmente da hegemonia cultural está a desmerecer a parte mais importante da cultura, que é o domínio no campo das ideias. E por isso é que o Bloco de Esquerda, apesar de ter 4 ou 5 deputados, continua a dominar as ideias culturais. Por isso é que as faculdades são dominadas pela esquerda, por isso é que há mais jornais de esquerda do que de direita. Aliás, eu não me recordo de um jornal de direita. Por isso é que o Partido Chega em Portugal é caracterizado culturalmente como extrema-direita e o Bloco de Esquerda é um partido aceitável culturalmente, e por todas estas razões é que o domínio cultural é a coisa mais importante para uma vitória política ancorada a longo prazo. Ninguém tem vitórias políticas duradouras e ancoradas se não dominar o campo das ideias e o campo da massificação da política. Portanto, ou dominamos o campo das ideias ou podem esquecer qualquer vitória. Podem ter uma vitória ocasional quando a esquerda se portar mal, quando houver casos de corrupção, como houve agora com o Partido Socialista. Podemos ir a eleições, o povo pode ficar revoltado com o Partido Socialista porque houve casos de corrupção. No entanto, no longo prazo só há vitórias ancoradas com o domínio das ideias. Ou dominamos nas ideias, ou combatemos frente a frente na cultura, nas revistas, nos jornais, onde for, ou então não há vitórias de longo prazo para a direita. Felizmente, esta nova direita europeia e não só, percebeu isso perfeitamente. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Espero que tenham gostado. Peço desculpa, divaguei como é costume, mas sabem como é que é, não preciso de vos explicar. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.